Era uma manhã nublada, quando Camila atravessou a porta giratória do banco. Seu coração estava pesado. Ainda em luto pela morte do pai, ela tentava se manter firme. Vestida de forma simples, mas elegante, ela caminhou até o balcão de atendimento. Seus olhos percorreram o ambiente sofisticado, onde clientes bem vestidos eram atendidos com rapidez. Camila se aproximou do funcionário da recepção e disse educadamente: "Com licença, eu preciso falar com o gerente." O homem nem se deu ao trabalho de levantar a cabeça. Digitando no computador, respondeu de forma indiferente: "Ele está ocupado. Aguarde." Ela respirou fundo, deu um passo para trás e olhou ao redor. Na outra ponta do salão, viu o gerente Eduardo, um homem de terno caro, conversando animadamente com um cliente. Camila percebeu algo estranho. Outras pessoas que chegavam depois dela eram atendidas antes. Homens de terno, senhoras bem vestidas. Todos passavam na frente, enquanto ela continuava esperando. O tempo foi passando. Primeiro, 20 minutos. Depois, 1 hora, 2 horas e nada. Ela tentou se aproximar novamente. "Desculpe, mas eu realmente preciso falar com o gerente", disse, mantendo a calma. Dessa vez, o funcionário olhou para ela com impaciência. "Já falei, o gerente está ocupado. Espere sua vez." Camila olhou para o relógio. 2 horas e meia de espera. Seu pai jamais aceitaria esse tipo de tratamento em um banco que ele ajudou a construir. Mas, por enquanto, ela decidiu se manter em silêncio. O que ela não sabia era que aquela humilhação logo viraria um grande arrependimento para o gerente. Camila olhava para o relógio mais uma vez. 2 horas e meia de espera. O tempo parecia correr diferente para os outros clientes que entravam e eram atendidos em questão de minutos. Ela observava tudo. O senhor de terno azul, que chegou depois dela e já estava saindo satisfeito. A mulher loira com um vestido de grife, que mal precisou esperar para ser atendida com sorrisos. Até mesmo um jovem bem vestido, carregando uma maleta, foi chamado antes dela. E Camila apenas esperava. Os funcionários sequer olhavam para ela. Quando tentava se aproximar da recepção, os atendentes fingiam estar ocupados, digitando no computador ou reorganizando papéis. Ela respirou fundo, tentando manter a paciência, mas a cada minuto que passava, sua indignação crescia. Ainda assim, decidiu tentar mais uma vez. Se levantou e caminhou até o balcão. "Desculpe, mas eu realmente preciso falar com o gerente", disse, mantendo a voz calma. O atendente ergueu os olhos e, pela primeira vez, a olhou de verdade. Ele analisou suas roupas simples, seu rosto jovem, sua pele negra. Seu olhar dizia tudo. "Você não tem nada para fazer aqui." "Já falei, o gerente está ocupado, tem que esperar", respondeu seco, voltando a olhar para a tela do computador. Camila não acreditava que estava passando por aquilo. Seu pai sempre dizia que aquele banco representava tradição, respeito e igualdade. Mas naquele momento, tudo o que ela sentia era desprezo vindo das pessoas ao seu redor. Mesmo assim, tentou mais uma vez. Dessa vez, foi direto ao gerente, Eduardo, que terminava uma conversa animada com um cliente importante. Ela esperou ele terminar de rir e decidiu falar. "Com licença, senhor Eduardo, preciso conversar com o senhor." Eduardo olhou para ela com irritação. O sorriso que tinha no rosto desapareceu. "Assuntos bancários são tratados no atendimento ao cliente", disse impaciente. "Eu já tentei, mas se não tem conta aqui, sugiro que volte outro dia", cortou Eduardo, nem deixando que ela terminasse a frase. Camila ficou parada por um momento. Aquelas palavras ecoaram em sua mente. Ela poderia simplesmente ter se imposto, revelado quem era, mas decidiu esperar. Ela queria ver até onde aquilo iria. Foi então que notou algo ainda pior. Um segurança se aproximava dela. O homem parou a poucos metros, cruzando os braços, analisando cada um de seus movimentos.
Camila conhecia aquele olhar, o olhar de alguém que estava pronto para mandá-la sair dali. Era como se ela não pertencesse àquele lugar. Ela olhou para os lados. Ninguém parecia notar. Ou se notavam, simplesmente fingiam não ver. Camila respirou fundo e olhou para o relógio. 3 horas de espera. Ela estava prestes a desistir, quando as portas do banco se abriram e um grupo de homens de terno entrou no salão. A expressão de Eduardo mudou na hora. Seu rosto, antes irritado e impaciente, se iluminou em um sorriso profissional e bajulador. O jogo estava prestes a virar. Assim que as portas do banco se abriram, um grupo de homens de terno entrou com passos firmes. Eram os membros do Conselho Administrativo, a alta cúpula que comandava o banco. Eduardo, que até então ignorava Camila, se transformou na hora. "Senhores, que honra recebê-los!" disse ele, apressando-se para apertar as mãos dos executivos. O grupo caminhava decidido até que um dos homens, de cabelos grisalhos e porte elegante, parou abruptamente. Seu olhar se fixou em Camila, ainda sentada no canto do salão. Era o Sr. Almeida, um dos diretores mais respeitados do banco e amigo pessoal do falecido pai de Camila. "Camila!" exclamou ele, abrindo um sorriso genuíno. Eduardo franziu a testa. "Camila? Como assim?" Os outros membros do conselho também pararam e se viraram para ela, demonstrando respeito e surpresa. "Estávamos esperando você", continuou o Sr. Almeida, caminhando até a jovem e segurando suas mãos com gentileza. "Meus pêsames pelo seu pai. Ele era um grande homem." Naquele instante, o banco inteiro pareceu silenciar. Funcionários e clientes olhavam para a cena sem entender. Quem era aquela garota simples que foi ignorada por tanto tempo, mas agora era recebida com tanta reverência? Eduardo sentiu um calafrio subir pela espinha. "Perdão, Sr. Almeida", disse ele, forçando um sorriso. "Essa jovem, ela está com o senhor?" O homem virou-se e olhou para o gerente com seriedade. "Eduardo, você não leu o comunicado interno? Ela é a nova maior acionista do banco, a filha do Sr. Roberto Vasconcelos." Eduardo sentiu o chão desaparecer. Ele ignorou, menosprezou e humilhou por horas a herdeira do homem que possuía a maior parte das ações do banco. Seu rosto ficou pálido. Eu não sabia", balbuciou, olhando desesperado para Camila. Mas era tarde demais. O jogo havia virado. Eduardo sentia o suor escorrer pela testa. Seu corpo estava rígido e sua mente tentava desesperadamente encontrar uma maneira de se justificar. Ele olhou para Camila, que permanecia serena, mas com um olhar penetrante, como se enxergasse através de todas as desculpas que ele poderia inventar. Tentando recuperar o controle, Eduardo forçou um sorriso nervoso. "Camila, eu peço desculpas. Eu não sabia quem você era. Se soubesse, teria..." Camila ergueu uma sobrancelha. "Teria me tratado diferente?" O banco inteiro se calou. Todos os funcionários, clientes e até mesmo os seguranças agora observavam a cena com atenção. Eduardo tentou consertar a situação. "Não, quer dizer sim. Digo, não dessa forma." Ele estava completamente perdido. O Sr. Almeida cruzou os braços e encarou o gerente com decepção. "Então você admite que julga as pessoas pela aparência?" Eduardo engoliu seco. O silêncio foi ensurdecedor. "Eduardo", continuou o Sr. Almeida, "nosso banco sempre pregou a inclusão e o respeito. E agora, diante de todos, você acaba de demonstrar exatamente o contrário." Eduardo baixou a cabeça. Sua reputação estava desmoronando diante de seus próprios olhos. Camila manteve-se calma, mas agora sua voz soava firme e cortante. "Você me ignorou por horas. Não porque eu não era importante, mas porque na sua visão eu não parecia importante. E isso diz muito mais sobre você do que sobre mim." O impacto das palavras pesou no ar. Eduardo queria desaparecer.
O Sr. Almeida então respirou fundo e olhou para os outros membros do conselho. Senhores, creio que já temos uma decisão. A postura de Eduardo vai contra os valores do nosso banco e não podemos permitir que alguém assim continue em um cargo de liderança. Eduardo arregalou os olhos. Não, por favor, eu trabalhei tanto para chegar aqui, mas a decisão já estava tomada. A partir de hoje, Eduardo será removido do cargo de gerente e realocado para um posto inferior, anunciou o Sr. Almeida. O desespero tomou conta do rosto de Eduardo. Ele queria implorar, queria argumentar, mas sabia que não tinha mais nada a dizer. Ele havia cavado sua própria cova. Eduardo sentia o peito apertado. Seu rosto estava quente e suas mãos tremiam levemente. Ele sabia que precisava dizer algo, mas não encontrava palavras. Por anos, ele se orgulhou do seu cargo de gerente. Andava pelo banco como se fosse o próprio dono, escolhia quem merecia sua atenção, julgava os clientes pelo que vestiam e como falavam. E agora, diante de todos, havia sido reduzido a nada. Ele olhou para Camila mais uma vez, tentando buscar um olhar de compaixão, algo que aliviasse a vergonha que queimava em sua pele. Eu não sabia, murmurou, a voz falhando. Camila, que até então havia se mantido calma, ergueu os olhos para ele. E isso deveria fazer diferença? Perguntou sem alterar o tom de voz. Eduardo abriu a boca, mas não conseguiu responder. O banco estava em completo silêncio. Funcionários pararam o que estavam fazendo. Clientes fingiam olhar seus celulares, mas estavam atentos a cada palavra. Até os seguranças, que antes observavam Camila com desconfiança, agora estavam parados, sem saber como reagir. Camila deu um passo à frente. Agora falava não apenas com Eduardo, mas com todos ali. Eu esperei 3 horas. 3 horas sendo ignorada, enquanto você atendia outras pessoas que, na sua cabeça, eram mais importantes. Eduardo olhava para o chão, incapaz de encará-la. Você me ignorou não, porque eu não era uma cliente, mas porque na sua visão eu não parecia alguém importante o suficiente para merecer seu tempo. Um arrepio percorreu o corpo de Eduardo. Ela estava certa. Camila respirou fundo e olhou ao redor. O que me choca não é apenas o que aconteceu comigo. É pensar em quantas outras pessoas já passaram por isso e não tiveram ninguém para testemunhar. O impacto daquelas palavras fez alguns funcionários desviarem o olhar. Alguns clientes murmuraram. Entre si, ela voltou a olhar para Eduardo. Sabe o que meu pai sempre dizia? Eduardo, engolindo em seco, apenas balançou a cabeça em negativa. Ele dizia que o verdadeiro caráter de alguém não se mede pela forma como trata os superiores, mas pela maneira como trata aqueles que ele acredita serem inferiores. Mais uma vez, um silêncio pesado tomou conta do ambiente. O rosto de Eduardo estava pálido. O Sr. Almeida, que assistia a tudo de braços e cruzados, deu um longo suspiro e quebrou o silêncio. E eu realmente esperava mais de você, Eduardo, disse, desapontado. Eduardo fechou os olhos. A realidade finalmente o atingiu com força. O ar dentro do banco estava pesado. Nenhum funcionário ousava falar. Nenhum cliente se movia. Todos apenas assistiam, esperando pelo que aconteceria a seguir. Eduardo, ainda sem palavras, sentia o corpo ficar cada vez mais tenso. Ele nunca imaginou que passaria por algo assim, sendo humilhado no próprio ambiente de trabalho. O Sr. Almeida deu alguns passos à frente, observando o gerente com olhos frios. Eduardo, eu trabalho neste banco há mais de 30 anos, disse ele, cruzando os braços. Vi pessoas crescerem, subirem de cargo e se tornarem grandes líderes. Mas também vi pessoas se perderem no próprio ego. Eduardo não ousava levantar a cabeça. Sempre soubemos que você era exigente, mas esperávamos que essa exigência viesse acompanhada de respeito. E hoje, Almeida fez uma pausa olhando ao redor. Hoje você demonstrou o contrário.
O silêncio ficou ainda mais pesado. Camila permaneceu quieta, não precisava dizer mais nada. A própria postura de Eduardo já dizia tudo. Foi então que Almeida soltou a sentença final. A partir de hoje você está removido do cargo de gerente. Eduardo finalmente levantou a cabeça, o desespero estampado no rosto. O quê? Não! Isso não pode acontecer! Sua voz falhou e ele olhou ao redor, como se alguém fosse defendê-lo. Mas ninguém disse nada. Ele olhou para os funcionários, aqueles que antes o admiravam ou temiam. Mas tudo o que viu foram rostos neutros. Ninguém estava ao seu lado agora. Você será realocado para um cargo de atendimento ao cliente, continuou Almeida, e ficará sob avaliação. O coração de Eduardo parecia parar. De gerente para um simples atendente, ele sentiu um nó na garganta. Agora ele teria que lidar diretamente com as pessoas que sempre menosprezou. Você pode pedir demissão se quiser, Almeida acrescentou. Mas, se decidir ficar, terá que provar que pode tratar todos os clientes com o mesmo respeito. Eduardo abriu a boca para argumentar, mas não havia mais argumentos. Ele perdeu. Enquanto isso, Camila respirava fundo. O peso do luto ainda estava em seu peito, mas agora havia um novo sentimento crescendo dentro dela. Ela olhou para Almeida, que sorriu com gentileza. Camila, vamos, o conselho espera por você. Ela assentiu. Seu pai sempre dizia que ela deveria ocupar o próprio espaço, e agora esse momento finalmente havia chegado. Antes de seguir para a reunião, ela parou diante de Eduardo mais uma vez. Ele a olhou de cima a baixo, esperando que ela dissesse algo cruel. Mas tudo o que ela disse foi: espero que aprenda alguma coisa com isso. E sem olhar para trás, seguiu em frente, com a postura firme, elegante e poderosa. Eduardo continuou parado no mesmo lugar, sentindo a humilhação queimando em seu peito. Eduardo permaneceu parado no meio do salão do banco. As vozes começaram a voltar, o burburinho dos clientes, o som dos teclados, o toque dos telefones. Mas para ele tudo parecia distante. Por anos ele se sentiu intocável, acreditando que seu cargo lhe dava poder absoluto sobre quem merecia ou não sua atenção. Agora ele era apenas mais um funcionário, e pior, um funcionário desacreditado. Seus próprios colegas evitavam olhar para ele. Os clientes o observavam com curiosidade, alguns com desprezo, outros com indiferença. Exatamente como ele fazia com aqueles que considerava sem importância. Ele engoliu em seco. Agora ele sabia exatamente como era ser tratado como invisível. Enquanto isso, Camila caminhava pelo corredor principal do banco em direção à sala do conselho. Seus passos eram firmes e seguros, mas dentro dela, um turbilhão de emoções ainda existia. O luto ainda estava presente. Seu pai havia partido, e agora era sua responsabilidade assumir o legado que ele construiu com tanto esforço. Mas ela não sentia medo. Ela entrou na sala de reuniões e foi recebida com apertos de mão firmes e respeitosos. O Sr. Almeida apontou para a cadeira principal da mesa de reuniões e disse: Camila, por favor, sente-se. Essa é sua nova posição. Ela respirou fundo, olhou para a cadeira e, pela primeira vez naquele dia, um pequeno sorriso surgiu em seu rosto. Seu pai estaria orgulhoso. O banco volta ao seu funcionamento normal. Funcionários trabalham, clientes são atendidos, mas agora todos sabem o que aconteceu ali naquele dia. Quantas vezes julgamos alguém pela aparência, sem conhecer sua verdadeira história? E você, já passou ou já viu uma situação parecida? Conte nos comentários. O terminal estava movimentado quando a jovem Letícia passou pelo saguão de desembarque do aeroporto de Brasília com sua mala de rodinhas. Aparentemente, uma entre muitas. Mas o que começou como um dia comum se transformou em segundos em um cenário que exigiu a mobilização de todas as forças de segurança do aeroporto. Um cachorro policial normalmente calmo e altamente treinado, de repente perdeu o controle. Correu em direção à mala dela,
Começou a arranhá-la e a latir loucamente para a garota, querendo avançar. Os policiais ficaram imediatamente em alerta, e o que encontraram perturbou até os mais experientes entre eles. Não esqueça de se inscrever e comentar de que cidade você é. O alerta do instinto. O terminal estava lotado. Passageiros iam e vinham com pressa, arrastando malas, puxando crianças, falando em línguas diferentes. Era o típico cenário de uma manhã de sexta-feira num dos maiores aeroportos do país. Ninguém ali sabia o que estava para acontecer, nem mesmo Letícia. Ela tinha 18 anos recém-completados, olhos claros e um rosto calmo demais para o caos ao seu redor. Usava fones de ouvido e arrastava uma mala comum, cinza chumbo, daquelas de rodinhas que desliza quase sozinha pelo chão polido. A mala parecia tão ordinária quanto ela, mas não era. Do outro lado do saguão, 2 agentes da Polícia Federal faziam ronda com um cão de faro. A cena, para a maioria, era invisível, mas não para Letícia. Desde que avistou o pastor alemão imponente caminhando entre as fileiras de cadeiras, seu coração acelerou, e ela nem sabia explicar por quê. Mark, o cachorro, era uma máquina viva de precisão. Já tinha farejado drogas sintéticas escondidas em fraldas, armas camufladas dentro de laptops e até dinheiro em compartimentos secretos de malas de grife. Seu faro era lenda entre os colegas, seu comportamento milimetricamente previsível. Mas naquela manhã algo mudou. Enquanto o agente Roberto conversava com um supervisor de segurança do terminal, Mark parou abruptamente. As narinas vibraram. O corpo, até então relaxado, ficou tenso. O cão virou a cabeça lentamente, os olhos fixando um ponto específico da multidão. Era Letícia. Ela parou para responder uma mensagem no celular, apoiando o pé no rodapé da mala. Sem saber, estava a poucos segundos de ter sua vida virada do avesso. Mark deu um latido baixo, quase inaudível. Um aviso. O agente não deu atenção. Pelo menos não de imediato. Era comum o cão demonstrar sinais sutis e se controlar. Mas naquele instante, o controle sumiu. O pastor alemão avançou com tudo, puxou a guia com tanta força que Roberto quase caiu. O estalo da fivela de segurança ecoou alto e Mark disparou pela multidão, mirando a mala cinza de Letícia com precisão absurda. As pessoas se afastaram assustadas. Algumas gritaram, outras filmaram. "Mark!" gritou Roberto correndo atrás dele. Letícia mal teve tempo de entender o que estava acontecendo. O cachorro parou bem à sua frente, rosnando e latindo forte. As patas bateram no chão com violência e ele começou a arranhar a lateral da mala como se algo estivesse dentro. O som era frenético, a cena surreal. "O que está acontecendo?" gritou Letícia, recuando. 3 agentes cercaram o local num segundo. As pessoas foram afastadas. Um dos policiais tomou a mala das mãos da jovem e a afastou. Mark não parava de latir. O olhar era fixo, inquieto, quase desesperado. "Senhorita", disse uma agente de voz firme, "afaste-se da mala, por favor." "É minha, é só roupa, eu juro", murmurou Letícia, trêmula, completamente desorientada. Roberto se aproximou com o rosto sério. O rádio preso ao ombro apitou 2 vezes. Ele olhou para a jovem, depois para a mala e chamou o reforço. A situação estava oficialmente em alerta máximo. Situação no raio do terminal zona C3 até C5. K9 indicou contato direto. "Possível conteúdo ilícito", disse Roberto no rádio. 2 agentes com coletes e luvas se ajoelharam ao lado da mala. Um deles tinha um aparelho portátil de raio-x. O outro, uma ferramenta especial para abrir o zíper sem danificar o conteúdo. Enquanto isso, Letícia foi conduzida a um banco de ferro afastado. Sentou-se devagar, as mãos no colo. Estava pálida, assustada, mas sem sinais óbvios de culpa. Parecia perdida. Roberto se aproximou. "É sua essa mala?" perguntou com calma. "É, mas eu só tenho roupa aí dentro. Eu trouxe um presente para minha avó, só isso." "Você mesma arrumou?" "Sim, quer dizer, acho que sim. Eu vim da casa de uma amiga ontem, ela me ajudou a fechar." A resposta pareceu inocente demais, ou ensaiada demais.
Roberto a analisava com olhos de veterano. Era um homem de 40 e tantos anos, 30 deles dentro da polícia. Já tinha visto todo tipo de gente mentindo. Mas havia algo em Letícia que o desconcertava. Enquanto a menina tentava explicar, os agentes abriam a mala. Primeira camada: camisetas dobradas, pijama, um livro. Tudo normal. Segunda camada: um nécessaire, toalha pequena, 2 caixinhas de presente. Roberto já estava se preparando para encerrar a operação, quando veio o cheiro. Óbvio, Mark não erra. Um dos agentes recuou, tossiu. Tem algo aqui, um cheiro químico. O zíper da parte inferior da mala foi aberto. Lá estavam: padrão, tamanho, cor, lacre, 26 pacotes a vácuo, envoltos em plástico preto, dispostos lado a lado como uma linha de montagem. O silêncio foi total. Roberto pegou um dos pacotes com cuidado, rasgou um canto. Um pó fino branco escorreu como farinha de confeiteiro. Mark latiu de novo. Crack puro, confirmou o agente ao lado, após a análise do reagente. O coração de Letícia quase parou. O quê? Não, isso não estava aí. Eu nunca vi isso na vida. Os policiais não disseram nada, apenas a olharam. Mark, do lado de fora, observava através do vidro da divisória. Seus olhos ainda estavam fixos nela, e não na droga. Era como se dissesse: tem mais coisa aí. A voz que sabia demais. Letícia continuava sentada no banco de ferro, com os olhos fixos num ponto qualquer da parede. Seus dedos tremiam. O mundo ao redor parecia abafado, como se um vidro invisível a isolasse de tudo. Do outro lado, os policiais ainda catalogavam os pacotes. O cheiro químico já tomava o ambiente, e mesmo com a droga identificada, havia algo que os incomodava. Mark permanecia do lado de fora da sala, deitado, mas com os olhos atentos. Não era a droga, não era o pacote, era ela. Letícia levou as mãos à testa e fechou os olhos por alguns segundos. Estava tentando lembrar, pensar em quem teria acesso à mala. Mas não vinha nada. A única pessoa com quem estivera era a amiga Ana, que a ajudou a arrumar as roupas antes da viagem. Mas Ana nunca faria isso. Faria? Antes que pudesse chegar a alguma conclusão, um som estridente a fez saltar no banco. Seu celular vibrava. O aparelho estava dentro do bolso da calça, mas o som ecoou pela sala como se fosse um alarme. O visor mostrava apenas número privado. Roberto olhou imediatamente. Caminhou até ela com passos firmes. Entrega. Estendeu a mão. Letícia obedeceu. O celular ainda vibrava quando foi colocado sobre a mesa de inox. Roberto olhou para os colegas. Então pressionou a tela para atender e colocou no viva-voz, sem falar nada. Um silêncio denso tomou conta da sala. Então uma voz masculina surgiu, calma, pausada, sem sotaque. Boa tarde, Roberto. Espero que o Mark esteja bem. Todos os olhares se voltaram para o celular. Letícia arregalou os olhos. Aquela voz era familiar, mas não sabia de onde. Quem está falando? Perguntou Roberto com a voz firme. Isso não importa. O que importa é o que vocês vão fazer agora. Você sabe que está falando com a Polícia Federal, certo? A voz riu brevemente. Vamos direto ao que interessa então. Escuta com atenção. A garota que está aí com você não sabe de nada. Ela foi apenas uma ponte. Ela é limpa. Totalmente. Vocês vão deixar ela ir agora? De jeito nenhum. A mala estava com ela. Se ela não for solta nos próximos minutos, alguém vai morrer. O silêncio caiu como uma lâmina. Roberto trocou um olhar com outro agente. Letícia mal respirava. Isso é uma ameaça? Não, é uma garantia. Sabemos o nome completo de todos os agentes de plantão hoje. Sabemos que sua filha, Mariana, sai da escola às 16h40 e que o cachorro de estimação dela se chama Thor, certo? Roberto empalideceu. A voz continuou impassível. O outro agente aí tem um irmão que trabalha em Guarulhos, no setor de cargas. E a moça que acabou de sair do monitoramento, a tal Silvinha, ela tem um bebê de 6 meses. Querem mais?
O agente ao lado de Roberto se aproximou. Desliga isso. Agora. Mas Roberto não obedeceu. O que vocês querem? Simples. Deixem a garota sair. Nada de gravações. Nada de escolta. Soltem ela como se fosse só um mal-entendido. Se fizerem isso, tudo continua em paz. Se não fizerem, vão ver o que é realmente um aeroporto em caos. Clique. A chamada caiu. Silêncio. Roberto deixou o celular na mesa. Engoliu seco. O suor descia pelas têmporas. Isso não foi um blefe, murmurou. Letícia estava com os olhos arregalados, quase sem piscar. Quem... Se era esse homem? A pergunta certa, respondeu Roberto olhando diretamente para ela. É. Por que ele sabe tanto sobre você? Letícia balançou a cabeça. Eu juro que não sei. Eu não conheço ninguém assim. Eu nem sei como essa droga foi parar na minha mala. Roberto começou a andar de um lado para o outro. O outro agente tirou o rádio do ombro. Vamos acionar o protocolo máximo. Equipe de inteligência, contra-inteligência, rastreio da ligação. Mas Roberto levantou a mão. Não ainda. Como assim, Roberto? Se fizermos isso agora, alguém inocente pode morrer. Eles sabiam detalhes demais. Isso foi planejado. A garota é a isca. E o que me preocupa é que talvez ela também esteja sendo usada sem saber realmente. Ele apontou para Letícia. Precisamos descobrir se ela foi só usada como mula. Ou se está com eles. Letícia levantou-se devagar. Eu estou disposta a ajudar de verdade. Não estou com ninguém. Eu também quero entender. Roberto assentiu. Respirou fundo. A partir de agora você vai ser tratada como testemunha. Mas vai precisar cooperar com tudo. Vai ter que relembrar cada minuto desde ontem, cada lugar por onde passou, cada pessoa com quem falou. Se não conseguir provar que não está com eles, você será responsabilizada pela droga. Letícia assentiu rapidamente, ainda trêmula. Sim, tudo o que for preciso. Roberto olhou pela janela da sala de análise. Mark ainda estava lá, deitado, mas seus olhos ainda não desgrudavam de Letícia. E pela primeira vez, Roberto considerou uma hipótese que evitava desde o início. Talvez o cão não estivesse alertando para o conteúdo da mala. Talvez estivesse alertando sobre ela. Na pele da testemunha. Letícia foi levada para uma sala reservada. Não era uma cela. Também não era exatamente uma sala de proteção a testemunhas. Era um cômodo neutro, com paredes brancas, câmera no teto, uma cadeira no canto e uma mesa de metal no centro. Havia um cobertor dobrado em cima da cadeira e um copo d'água sobre a mesa. Conforto suficiente para alguém que poderia ser tanto vítima quanto cúmplice. Do outro lado da divisória espelhada, Roberto e outros 2 agentes da inteligência observavam tudo em silêncio. Um deles, Miranda, era analista de comportamento. Há 7 anos, ela analisava vídeos de interrogatório e monitorava a linguagem corporal. E naquele momento, seus olhos estavam fixos em Letícia. Ela parece genuinamente assustada, comentou Miranda sem tirar os olhos do monitor. Ou é muito boa atriz, rebateu o outro agente. Pode ser as duas coisas, respondeu Roberto. Já vi isso antes. Na sala, Letícia permanecia sentada, com os braços cruzados no colo. O cobertor estava sobre os ombros. Ela tremia. Não de frio, mas de algo que nenhum cobertor podia conter. Medo. Medo de estar envolvida em algo que nem ela compreendia. Medo de ser descartada por gente perigosa. Medo de que ninguém acreditasse nela. A porta se abriu. Roberto entrou com uma pasta na mão e um olhar sóbrio. Sentou-se à frente dela. A mesa fria entre os dois parecia um muro invisível, mas ele precisava atravessar. Letícia, preciso que você me conte tudo. Sua viagem inteira e tudo sobre ontem à noite quando embarcou. Ela assentiu, respirou fundo e começou. Eu estava na casa da minha amiga Ana, como falei. Dormi lá porque o voo era cedo. Ela me ajudou a dobrar as roupas. A gente usou minha mala antiga. Não abri mais depois que saí de lá. Ela teve acesso à mala enquanto você não estava no quarto? Letícia pensou. Engoliu seco. Talvez... Quer dizer... Sim. Eu fui tomar banho. Fiquei uns 15 minutos fora do quarto. Roberto anotou.
Seu rosto não demonstrava julgamento, apenas atenção. Vocês pediram alguma comida? Receberam visita? Não. Só pedimos lanche no iFood. O motoboy entregou, mas nem entrou. Ela desceu sozinha para pegar. Miranda, do lado de fora, fez um sinal com a caneta. Aquilo importava. Roberto prosseguiu. E a mala? Você notou algo diferente nela hoje? Letícia balançou a cabeça. Não, estava pesada, mas achei normal. Roberto respirou fundo. Fechou a pasta e encostou as mãos sobre ela. Letícia, você entende a gravidade do que estava carregando? Ela assentiu, os olhos marejados. Não sei, e é por isso que eu tô apavorada. E tem mais. Aquela ligação, a voz sabia detalhes da minha vida e de outros policiais aqui. Isso não é só tráfico, é rede infiltrada. Letícia ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse, você acredita em mim? Roberto hesitou. Eu acredito que você está no meio de algo que nem imagina. E pode ser que usaram você como isca. Fez uma pausa. Mas ainda não sei se você é só uma vítima ou se tem mais coisa por trás. Letícia engoliu o choro. Não respondeu. Na sala de monitoramento, Miranda rabiscava freneticamente. A reação dela é real. Ela não está fingindo. Está em choque. Ou ela é uma infiltrada de nível altíssimo, ou é uma adolescente usada como mula por gente muito perigosa sem nem ela saber. O terceiro agente, Eduardo, olhou para Roberto. E o que fazemos agora? Verificamos a tal da Ana. Traçamos o motoboy. Pedimos as imagens da portaria. Tudo. Roberto se levantou e se dirigiu à porta. Antes de sair, voltou-se para Letícia. Você vai ficar aqui por segurança. Se tentar fugir, não terei outra escolha senão tratar você como cúmplice. Mas se cooperar, posso te tirar dessa. Ela apenas assentiu. Roberto saiu. Horas depois, a equipe já tinha conseguido imagens da portaria do prédio da amiga. Ana aparecia descendo para pegar o lanche com o entregador. Nada demais. Não seria dessa forma que a mala seria alterada. Começaram então a conferir as filmagens do aeroporto, por onde a mala passou, setor de carga e afins. Até que chegaram em um vídeo de um funcionário da descarga, agindo muito suspeito mexendo na mala dela, olhando para a câmera. Esperto o suficiente para tampar a visão com o corpo, não deu para ver o que ele fazia com a mala, mas que ele mexe nela fica claro, e isso já seria suficiente. Letícia nunca saberia. Miranda pausou o vídeo, o rosto ficou pálido. Ela foi usada e nem sabia, sem sombra de dúvida. Mas tem mais. Isso é coisa do cartel que aparece nos arquivos da Interpol como agente de ligação de um colombiano. O estômago de Roberto revirou. Cartel? Dentro do Brasil? Mais que isso. Eles estão testando uma nova rota. Via voos domésticos com jovens sem ficha e até idosos. Agora apostaram na Letícia. Roberto voltou à sala. Letícia olhou para ele, tensa. A gente confirmou. Você foi usada. Alguém colocou os pacotes na sua mala no setor de descarga do aeroporto. Ela tapou a boca com a mão. As lágrimas vieram. Eu sabia que tinha algo errado. Eu senti... Roberto assentiu. E Mark também. Ele te sentiu, não pela droga, pelo medo, pela aflição. Letícia respirou fundo. E agora? O que eu faço? Roberto colocou sobre a mesa um formulário. Você vai ser colocada em segurança. Mas vai precisar fazer mais, vai ter que nos ajudar a chegar neles. Letícia olhou para ele como se tivesse levado um soco no estômago. Eu? Sim, porque agora eles acham que você está livre. Se a gente não aproveitar isso, vai ser pior. Outras pessoas podem morrer. Silêncio. Letícia olhou para o papel. Eu faço o que for preciso. Roberto a observou por alguns segundos. Depois disse, vamos tirar você dessa. E do lado de fora da sala, Mark observava. Ele sabia. Desde o começo. A rota escondida. Letícia não dormiu naquela noite. Tampouco comeu. O pequeno quarto onde estava instalada para a proteção temporária parecia uma prisão emocional. Havia um sofá, um banheiro com chuveiro frio, uma câmera no teto e um interfone na parede. Mas não havia silêncio. Sua cabeça gritava. As imagens da mala sendo aberta, as palavras crack puro,
o cachorro avançando, tudo se repetia em looping na sua mente. Por mais que Roberto tivesse dito que ela seria protegida, o medo era maior. E pior, agora ela seria usada como isca, não por imposição, por escolha. Mas ainda assim, era a vida dela na mira. Na manhã seguinte, Miranda apareceu na porta do quarto. Estava com roupas simples e um tablet na mão. Precisamos conversar, Letícia. Ela se sentou no sofá, pálida. O que eu tenho que fazer? Miranda se aproximou, sentou na cadeira oposta. Primeiro você precisa entender com o que estamos lidando. Ela deslizou o dedo sobre o tablet e mostrou uma imagem aérea. Isso aqui é um galpão próximo ao pátio do aeroporto. Oficialmente, é um depósito de manutenção, mas não tem manutenção nenhuma sendo feita ali. O funcionário que mexeu na sua mala saiu de lá minutos antes do seu voo pousar. Letícia observou a imagem com atenção. Vocês sabem quem ele é? Miranda assentiu. Sim, já o identificamos. Fábio Arraes. Sem ficha, funcionário terceirizado da área de bagagens, mas tem fotos dele com um sujeito que aparece em relatórios da Interpol. Ligação direta com o cartel colombiano. Letícia engoliu seco. Então foi ele... Sim, e você foi escolhida por um motivo simples. Ficha limpa, perfil inofensivo e, principalmente, medo. Medo? Mark sentiu o seu medo antes de tudo. Por isso ele reagiu, não ao cheiro da droga, mas à sua atenção. Foi o seu corpo que entregou tudo. Ela olhou para o chão tentando processar. E agora? Agora a gente quer que você repita o trajeto, com outra mala limpa, só que dessa vez sob vigilância total. Câmeras ocultas, monitoramento por drone, e Mark vai estar por perto também. Letícia ficou em silêncio. E se eles me reconhecerem? Eles acham que você foi liberada e só apreendemos a droga. Para eles você passou ilesa. Se não agirmos agora, eles vão sumir, e outros com malas como a sua vão embarcar de novo. Letícia fechou os olhos por alguns segundos. Respirou fundo. Tá, eu vou. Miranda assentiu. Pegou uma mochila que trazia e colocou sobre a mesa. Aqui tem seu novo celular, credencial, um boné com câmera e um microfone escondido na gola. É perigoso, mas não se preocupe. Você vai estar cercada por nós. Letícia olhou para o boné. Isso é muito maior do que eu. Sim, mas agora você é parte disso. Horas depois, no centro de monitoramento móvel, Roberto dava instruções finais à equipe. A Letícia vai até o Terminal C, onde pegou a mala da última vez. Vai simular uma chamada com a amiga, andar pelo mesmo trajeto, parar nos mesmos pontos. Tudo igual. O funcionário vai observar. E se ele se aproximar, a gente entra. Eles querem pegar a droga deles de volta, eles vão agir. Mark vai com ela até o saguão. Depois recua com o condutor. Se ele farejar algo incomum, avisa na hora. No fundo da van, Letícia se trocava. Calça jeans, moletom claro, cabelo preso, mochila simples nas costas. O coração, uma bomba relógio. Minutos depois, ela desceu no ponto combinado. O sol batia forte no vidro das portas automáticas do terminal. O mesmo lugar, a mesma mala, agora vazia. Letícia entrou. O ruído ambiente parecia amplificado. Vozes, rodinhas de malas, alto-falantes anunciando voos. Ela caminhou com passos firmes, mas por dentro tremia. Mark a observava de longe, sentado ao lado do condutor, parecendo uma estátua, mas seus olhos seguiam cada passo dela. Ponto 1 alcançado, disse Letícia pelo microfone. Câmera funcionando, respondeu Miranda. Ela andou mais um pouco, até chegar na praça de alimentação. Pediu uma água, sentou-se. Fez de conta que mexia no celular. Foi então que notou. Um homem, terno escuro, crachá no bolso, estava encostado na pilastra do outro lado da praça, olhando diretamente para ela. Homem parado à direita. Terno preto. Olhos em mim, sussurrou. Imagem confirmada, disse Miranda. Ele é Fábio Silva. Letícia olhou para frente, tentando parecer natural. Fábio deu um passo à frente. Outro. Depois, recuou. Ele hesitou,
disse Roberto. Alguém deve ter falado com ele, ou ele percebeu que tem algo errado. Letícia ficou tensa. Ele está indo embora. Segue ele, ordenou Miranda. Devagar, não perde ele de vista. Letícia se levantou respirando fundo e seguiu pelo mesmo caminho. Fábio dobrou um corredor de acesso aos fundos, onde ficava a área de funcionários. Tô vendo ele, disse ela. Ele entrou na porta lateral. Confirmação visual. Equipe 2, avancem. 2 agentes disfarçados surgiram do saguão e seguiram atrás. Miranda olhou para Roberto. Acha que é hoje? Se não for, a gente vai forçar que seja. Minutos depois, um grito no rádio. Contato confirmado. Ele tentou fugir pela saída de emergência. Está rendido. Letícia encostou na parede, ofegante. Pegaram ele? Pegamos. Na tela da central, os olhos de Mark piscaram devagar. O cão sabia, desde o início. Mas isso ainda era só o começo. O que estava atrás daquele homem era maior do que todos imaginavam. Dentro da rede. Na sala de interrogatório, Fábio Arraes mantinha o olhar fixo no chão. Mãos algemadas sobre a mesa. Respiração lenta, mas pesada. Diante dele, Roberto. Atrás do vidro espelhado, Miranda observava junto a um promotor da Justiça Federal. O clima era espesso como fumaça, e Letícia, mesmo protegida em outro andar do prédio, sentia o peso daquilo tudo. Vou ser direto, disse Roberto sentando-se devagar. Você tem 2 escolhas: colaborar e respirar amanhã como homem livre, ou bancar o esperto e passar os próximos 10 anos olhando para o teto de uma cela. Fábio não respondeu. Você foi filmado manipulando a mala. Sabemos que você implantou os pacotes. Temos sua ficha completa, as ligações interceptadas com o número do colombiano, e agora temos você preso em flagrante tentando fugir. Silêncio. A Letícia não vai ser esquecida. Ela vai depor. A imprensa vai querer respostas. E você é o elo mais fraco da cadeia. Fábio levantou os olhos, vermelhos, mas não de choro, de raiva contida. Eu sou ninguém. Só faço o que mandam. O verdadeiro problema é quem manda. Então fala quem manda. Fábio encarou Roberto por longos segundos. Depois murmurou. Eles têm olhos em todo canto, inclusive aqui dentro. Se eu falar, tô morto. Se você não falar, tá morto do mesmo jeito. Mas a diferença é que do nosso lado é o lado certo. O lado de lá é o que vai cair. E você sabe disso. Lá você é só mais um dispensável. O promotor cruzou os braços do outro lado do vidro. Saia se ele abrir, temos autorização para incluir no programa de proteção a testemunhas. Mas tem que entregar nome, local e operação em curso, sem meia informação. Roberto olhou de novo para Fábio. O que você me disser agora vai definir se a gente desmantela isso ou se o próximo corpo vai ser o da Letícia. O nome dela fez Fábio piscar diferente. Ele conhecia mais do que dizia. Eles a escolheram a dedo. Perfil limpo, estudante. Nada de drogas, nada de envolvimento anterior. Ideal para teste. Teste de quê? Nova rota. São 3 voos por semana, bagagens domesticamente manipuladas, jovens como mula, idosos como distração. E quem é o contato principal? Fábio hesitou. Engoliu em seco. Chamam ele de Serrano, mas ninguém usa nome real. Ele aparece pouco, mas todo mundo obedece. Ele manda da Colômbia. Mas tem 2 braços no Brasil. O cara da logística no aeroporto e o homem do dinheiro. Nome. Fábio respirou fundo. O cara do aeroporto é um tal de Jefferson. Cargo de chefia na área de segurança do terminal. Amigo de delegado aposentado, intocável. E o outro? Doutor André? Dono de empresa de importação fachada para lavagem. Patrocina evento social, tira foto com político. Ele é o coração do dinheiro. O promotor anotava tudo. Precisamos das conexões, telefones, contas, horários, tudo que você tiver. Fábio assentiu. Tem um caderno. Tá num armário do refeitório velho, atrás de um painel. Lá tem tudo. Nomes, horários, apelidos, rota de cada pacote. Roberto se levantou. Seu semblante era grave, mas determinado. Vamos confirmar. Se o caderno estiver onde você disse, você entra no programa.
Se for blefe, acabou para você. Na sala protegida, Letícia ouvia tudo em tempo real. Suas mãos suavam, mas o alívio começava a surgir. Se Fábio realmente entregasse os nomes, talvez ela pudesse sair dali. Talvez pudesse voltar a respirar. Miranda apareceu na porta. Precisamos que você grave uma mensagem. Vai ser usada como parte da ação. Letícia arregalou os olhos. Como assim? Eles ainda acham que você está livre e querem a droga? Iriam te procurar em algum momento. Queremos que pensem que você vai viajar de novo. Vamos soltar a imagem por canais específicos, como se fosse vazamento. Letícia hesitou. E se descobrirem que eu tô protegida? Não vão. Mas mesmo se descobrirem, já será tarde. Vamos entrar com mandado nos 2 endereços ao mesmo tempo. E você vai estar longe. Horas depois, os agentes da operação se preparavam. 2 equipes táticas, mais inteligência da Polícia Federal, Ministério Público, apoio do GAECO e reforço da Receita. A missão era simultânea. Apreender Jefferson na base de segurança do aeroporto e Dr. André em sua mansão no bairro nobre da cidade. Às 4h12 da madrugada, as viaturas saíram em comboio. Letícia, observando tudo por um monitor, abraçou os joelhos no sofá. Ao seu lado, Mark deitava, calmo. Mas os olhos dele estavam abertos e firmes, como se ele também soubesse que o fim estava próximo. 4h58. Portões arrombados, sirenes abafadas, ordens de prisão ecoando. Na base do aeroporto, Jefferson tentou correr. Foi imobilizado em segundos. No escritório da empresa de fachada, Dr. André apagava arquivos do notebook quando a portaria foi arrebentada. Tentou disfarçar. Tentou alegar erro. Mas os extratos bancários, os registros de remessa e o caderno encontrado por Roberto eram provas demais. A casa caiu. 8h30. Noticiários interrompem a programação com manchetes de última hora. PF desmantela a rota internacional de tráfico usando aeroportos domésticos. Estudante é peça-chave para derrubar esquema com conexões internacionais. Cão policial fareja o início da maior investigação do ano. Letícia fica em choque ao ver a notícia. Mark apenas observa, porque ele sabia, desde o primeiro latido, nenhum cheiro escapa. A foto de Mark ainda brilhava na tela do celular quando Letícia apagou. Não dormiu de verdade. Apenas fechou os olhos tentando convencer o próprio corpo de que estava segura, mesmo que cada célula dela dissesse o contrário. Os últimos dias tinham transformado sua vida numa sequência de reações em cadeia. Um dia, ela era apenas uma adolescente desembarcando de um voo. No outro, estava envolvida num esquema internacional de tráfico de drogas, sob ameaça de morte, protegida pela Polícia Federal e prestes a se tornar uma peça-chave na ruína de um cartel com raízes em 3 continentes. Mas naquela noite, algo mudaria de vez. Às 3h14 da madrugada, o silêncio foi quebrado. Primeiro, pelo latido de um cachorro na rua. Depois, pelo barulho seco de uma tampa de bueiro sendo deslocada. Por fim, pelo som mais sinistro de todos. Nada. Um silêncio anormal, como se a cidade tivesse prendido a respiração. Dentro da casa segura, Letícia acordou de súbito. Não sabia por quê. Só sentiu. A mão automaticamente buscou o celular. Nada na tela, nenhuma notificação, nenhuma ligação. Mas seu coração batia rápido demais para ser só paranoia. E então o farfalhar. A maçaneta da porta dos fundos mexeu, lentamente, sem pressa, como se testassem seu alcance. Ela congelou, em pé, descalça, sem saber o que fazer. No mesmo segundo, em outro ponto da cidade, Roberto recebeu uma mensagem codificada no rádio da central. Possível tentativa de retaliação no ponto seguro 5. A movimentação foi captada no perímetro, aguardando reforços. Roberto não hesitou. Tô indo pessoalmente. Letícia se escondeu no corredor próximo à pequena despensa. Não havia armas, não havia como fugir, e ela sabia. Se eles tivessem encontrado o esconderijo, não viriam só para conversar. A maçaneta girou de novo, e então, um som metálico. Um alicate? Estavam arrombando a porta. Letícia recuou até o banheiro.
trancou-se lá dentro e ligou para o número de emergência do programa. A chamada caiu direto numa caixa postal. Ela tentou de novo. Nada. Foi quando o barulho cessou. Por um momento, pensou que eles tinham desistido, mas a madeira da porta traseira estalou. Estavam forçando com o ombro. Letícia se ajoelhou no canto do banheiro e esperou por ajuda. Era tudo o que tinha para fazer. O primeiro golpe veio como um trovão, depois o segundo, até que a porta cedeu. Ela ouviu passos pesados na cozinha, vozes em espanhol. 2, não mais que isso, mas o suficiente para saber que não era assalto comum. Está aí, busca é o quarto. A casa era pequena demais para esconder alguém por muito tempo, e ela sabia que o tempo deles estava acabando. Do lado de fora, Mark desceu da viatura antes mesmo de Roberto dar o comando. O cão puxou a guia com força. Ele sabia, sentia. Quando chegaram à rua da casa segura, tudo estava quieto. Quieto demais. Roberto apontou para o agente ao lado. Honda por trás. Eu vou com o Mark pela frente. As luzes da casa estavam apagadas. Nenhum movimento aparente. Mas Mark começou a rosnar antes mesmo de pisar na calçada. O faro dele já tinha confirmado o que Roberto suspeitava. Eles estavam lá dentro. 2 passos, 3. E então, o disparo. Um tiro atravessou a janela da frente. Um clarão rápido. Nenhum som depois. Mark latiu. Roberto se abaixou sacando a arma. Cobre a lateral, gritou. Outro tiro, vindo dos fundos. Eles estavam fugindo pelos fundos. Mark! Gritou Roberto soltando a guia. O cão avançou como um míssil, arrombou a porta dos fundos com o corpo, derrubando parte do batente. Lá dentro, Letícia gritava, acuada no banheiro. Um dos homens estava a menos de 2 metros dela. O outro já corria com uma mochila preta nas costas. Mark entrou como uma sombra viva. Pulou no primeiro agressor, derrubando-o com um baque surdo. A mordida pegou o antebraço, mas a pressão fez o homem soltar a arma imediatamente. O segundo tentou correr. Pulou a janela do quarto, mas do lado de fora, outro agente já estava de prontidão. Foi imobilizado. Letícia abriu a porta do banheiro aos prantos. Mark se aproximou dela com passos lentos. Seus olhos, aqueles mesmos que haviam fixado nela no aeroporto, agora estavam calmos. Ele sentiu que ela estava bem e se sentou. Ela caiu de joelhos, abraçando o cão como a única âncora que ainda a ligava à vida. Você veio de novo. Mark apenas arfou. Mas em sua expressão havia algo além do cansaço. Havia alívio, dever cumprido. Horas depois, com os criminosos sob custódia e a casa isolada pela perícia, Roberto sentou-se ao lado de Letícia na ambulância. Ela segurava uma manta e olhava fixamente para a mão esquerda, como se tentasse entender se tudo aquilo era real. Você salvou minha vida, disse ela num sussurro. Eu só cheguei a tempo. Quem te salvou foi ele, apontou para Mark, agora deitado no chão da viatura, com um ferimento leve na pata, mas nada grave. Letícia sorriu, fraco. Eu não sabia que cachorro podia ser anjo da guarda. Ele é mais que isso. Ele é o que a gente tem de mais puro nessa terra. Ela olhou para Roberto, os olhos vermelhos, mas serenos. E agora? Agora você recomeça, volta para a casa dos seus pais, com a certeza de que você virou o jogo e de que tem um aliado de 4 patas, que nunca mais vai esquecer você. Ela assentiu. Mark levantou a cabeça lentamente e encostou o focinho na perna dela. Silêncio. Paz. Pela primeira vez em semanas. Se você chegou até aqui, comenta. Você acha que Letícia deveria reencontrar Mark no futuro? E você, teria confiado no instinto de um cão no lugar dela? Curta esse vídeo e se inscreva no canal, porque as próximas histórias estão ainda mais emocionantes. Obrigado por ficar até o final.